Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do seu curso Jovens Programadores. Na aula de hoje a gente vai entender um conceito muito importante na programação, que é o conceito de estruturas condicionais, né, que eu gosto de denominar como o carro-chefe da programação. Por quê? Porque tudo na programação você vai definir como se acontecer isso, faça algo, se não, faça outra coisa, ou se acontecer algo, faça isso, e continue fazendo aquilo e por aí vai, né? Então eu gosto de chamar como carro-chefe da programação porque tudo depende de condições, né? Num certo programa. Então vocês vão ser introduzidos ao conceito de estruturas condicionais em linguagem C, que é igual a qualquer outra linguagem de programação. Então por que, né, que a gente precisa utilizar a estrutura condicional? Então, para que seja possível um programa de computador tomar decisões, é necessário primeiramente imputar uma condição, né? Então, se a gente tem uma determinada condição, ele tem que fazer algo, né? Se essa condição existir, ele vai fazer. Ele só vai executar algo se essa condição existir. Se não, ele não executa. Então, não só os computadores agem segundo esse critério. Os seres humanos também tomam decisões baseadas em condições, né? Então, tudo que a gente faz, né, praticamente é uma condição, né? Então, fala assim, se acontecer algo, eu vou fazer isso. Ah, se amanhã chover, eu vou sair de carro. Se não, eu vou sair de moto. Então, é bem isso, né? Então, já é uma linguagem quase que natural do ser humano, né? E que não é tão difícil para a gente compreender, né? Então, imagina um exemplo de um programa de computador que ele vai ler quatro notas de um aluno e com base no valor da média dessas notas, ele vai dizer se o aluno está aprovado ou reprovado. É aí que o if e else entram em jogo, né? O que são if e else? O if é do inglês se e o else é do inglês se não, né? Então, como na linguagem de programação quase tudo a gente trabalha em inglês, né? Porque é a linguagem quase universal, a gente utiliza as palavras if e else, né? Em linguagem C a gente utiliza o if e else e praticamente em todas as outras linguagens de programação vocês vão utilizar if e else também. Então, nesse contexto de apresentar apenas uma das duas mensagens, aprovado ou reprovado, vamos supor, né, que o nosso usuário, o nosso aluno, precisa colocar o valor de sua nota de 1 a 10. E se essa nota, a média dele, né, se essa média tiver acima ou igual a 7, ele está aprovado. Então tá ok, 70% ali, beleza, o aluno está aprovado. Se não, ele está reprovado, né? E com base nisso a gente pode criar o nosso primeiro programinha, né, com essa condição aqui, né, que é uma condição de aprovado ou reprovado, né, a gente consegue criar um programa baseado nisso. Então, assim, antes de a gente pular para dentro do código, né, aqui está um certo diagrama, né, que vocês podem ver em algum livro, alguma coisa, que é um diagrama condicional, né. Então, se acontece algo, se for verdade, ele executa B, se for falso, ele executa C, né, e por aí vai. Então, nesse outro aqui também é a mesma coisa, é um diagrama, né, e, e aqui tá um exemplo, né, se A igual a true, então B, se não C, então executa o if, e por aí vai, né? Então é só um exemplozinho rápido aqui, um diagrama tranquilo de entender. Então a gente tem várias formas de fazer uma condicional na programação, né? Nessa aula a gente vai ver o if, o else e o switch case, né? E tem o else if também que a gente vai ver. Então a gente tem dois tipos de condicionais, né? De decisão simples e de decisão composta. Então a decisão simples contém apenas a condicional if e a decisão composta contém a condicional if, else if e else. O else if é o caso o if não seja verdade. Então se não acontecer, o else if ele também tem uma condição. O else não tem, mas se ficou confuso, fica tranquilo que vai fazer sentido agora mesmo. Então vamos começar pelo if, né? Que é o C, né? O e se da programação, né? Então o if vai ser lido pelo código independente do que tiver sido feito antes dele. Ou seja, o programa, mesmo que não execute, vai passar pela leitura dele para verificar se ele é verdadeiro ou falso. Então um programa vai ler aquilo, ele vai ver assim, tal condição é verdadeira, então não importa se ela é verdadeira ou não, ele vai passar por lá. E ele vai executar se ela for verdadeira, né? Se essa condição que você colocou dentro lá do if for verdadeira, ele vai executar ele. Então é recomendado que se a condição tiver várias condicionais diferentes, antes de irem para a próxima leitura, né? Então é recomendado o uso do if, né, nesse caso. Então aqui está um breve exemplo do if, né? Então a gente tem um código em C aqui com as bibliotecas e tudo mais, a função e um if. É dessa forma que você faz um if em linguagem C, simples assim. Então você escreve if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves,
e a condição vai dentro desses parênteses. Então você coloca lá, por exemplo, é uma variável inteira a, ela vai ter o valor 1. Aí você coloca, se a for igual a 1, você vai fazer algo. Entendeu? Então é bem simples de entender, pessoal. Tem também o else if, né? O else if vai ser executado somente se o if não for satisfeito. Então, se o programador, o programador pode adicionar quantos else if forem necessários. Apenas lembre-se do uso racional de memória. Então, assim, você pode colocar um if e quantos else ifs você quiser. Então, várias condições, né? Vários else ifs, né? Então, não tem limite para você colocar else if, né? Diferente do else, que é só um que você pode usar, né? Então, a gente tem o else if. Aqui está um breve exemplo, né? A gente tem um laço condicional aqui, né? E a gente vai ter a condição if e o else if ele só vai ser lido, né? Caso esse if aqui de cima não seja satisfeito, né? Então, se, por exemplo, a gente coloca aqui, a gente tem a variável a igual a 1, e a gente coloca aqui, se a for igual a 2, faça algo. Aí o programa vai ler e vai falar assim, pô, a é igual a 1, então não vou. Aí você coloca aqui, else if a é igual a 1, né, vai fazer a outra coisa. E você pode colocar quantos else ifs você quiser. Então, sim, se esse else if aqui não for satisfeito, você pode ter outro else if aqui embaixo, quantos else if vocês quiserem. E por fim, né, essa estrutura simples, né, do if, else if, a gente tem o else, né? O else só vai ser executado somente se o que tiver antes dele, se é if, else if, tanto faz, não for satisfeito, né? Então o else é o senão, né, do inglês, né? Senão do inglês. E ele só vai cair dentro do else se nada antes dele for satisfeito, né? Então tá aqui um exemplo de uma estrutura comum, né? A gente tem um if, um else if e um else. Então, como a gente já viu o if, else if, o else aqui, ó, faça isso se todas as outras condições forem falsas. Então, se aqui não for verdadeiro, aqui não for verdadeiro, a gente vai entrar aqui de qualquer forma, entendeu? Então, aqui está o exemplo, né, que a gente mencionou do calcular a média dos alunos, né? Então, para ficar mais legal, ao invés do aluno imputar a média dele direto, eu preferi colocar para ele colocar as 4 notas dele. A gente calcula a média, né? Imprime a média dele e faz a verificação se ele está aprovado ou reprovado. Então a gente tem aqui um N1, a nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e a variável média. Todas do tipo float, do tipo flutuante, né? Que são números com vírgula, como vocês já viram nas aulas anteriores. E a gente vai ler as 4 variáveis. Então a gente faz um scanf, %f e comercial e o nome da variável, né? Então a gente vai ler o N1, vai ler o N2, vai ler o N3, vai ler o N4. Aí eu vou dizer que a média, que foi a variável que eu declarei aqui, vai ser igual a N1 mais N2 mais N3 mais N4 dividido por 4, porque são 4 variáveis, né? Então a gente calcula a média dessa forma, né? Seguindo o princípio matemático, né? E a gente imprime a média aqui, então a gente vai dizer que a média com duas casas limitadas, né, para imprimir a média, e a gente coloca a variável aqui. Aí aqui a gente faz a verificação, ó. Se a nossa variável média for maior ou igual a 7, a gente vai dizer que o aluno está aprovado. Se não, a gente vai dizer que o aluno está reprovado. Então, olha só que a gente não tem um sentido, gente, utilizar um else if. Você pode modificar e falar assim, se o aluno tiver a nota maior do que 7, né, e ele vai ser aprovado. Se não, você coloca essa, se ele tiver igual a 6, você coloca lá recuperação. Pode fazer. Faz dessa forma. Então, assim, recomendo que vocês façam aí no code blocks de vocês, no editor de vocês, e modifiquem. Fiquem livres para modificar, vocês vão ver tanto que é legal, que dá para fazer várias coisas, né? Dá para você trabalhar bastante, e é só assim que aprende, pessoal. Então, podem pausar a aula, vocês estão vendo a aula aqui no YouTube, né? Podem pausar e fazer aí na casa de vocês. E por fim aqui, né, pessoal, para a gente finalizar, tem a estrutura switch case, né, que traduzindo bem ruim mesmo, é caso algo aconteça. Então assim, a gente vai ter uma variável e vai ter vários cases, né, vários casos, né. Então você faz um switch dessa variável, né, você pega o valor dela e caso tenha aquele valor, ele vai entrar ali. É a mesma coisa do if e else, só que é uma forma diferente de fazer, né. Então aqui eu vou apresentar várias formas de você fazer, para vocês ficarem com mais conhecimento aí no repertório de vocês aí. Então, vale ressaltarmos também a utilização de uma outra estrutura condicional, que é o switch case, que é bastante útil na criação de um menu,
né? A gente fala um menu porque tem vários casos, né? Ao invés de você ficar escrevendo if e várias condições, você pode utilizar essa estrutura do switch case, que é uma estrutura meio que um menu, né? E tem um funcionamento bastante igual ao if, que vai ser em ordem de escada, né? Até encontrar um valor verdadeiro. Então você vai ter várias escadinhas ali, né? Até encontrar o valor verdadeiro. Se não, ele vai encontrar o default lá que vocês vão ver e ele vai executar o default, caso nenhum dos coisas anteriores, das condições anteriores sejam verdadeiros. Então a diferença para os laços padrão é que no switch case temos três palavras-chave diferentes e que definem a estrutura, que são elas, que é o case, o break e o default. Vocês vão entender um conceito bastante importante que é o break, né? Então vocês já vão utilizar isso aqui bastante nas próximas aulas, né? Mas então já vou introduzir o break aqui, que fica bem legal para vocês já irem trabalhando com ele. Então aqui é um exemplo de switch, né? Bem simples. Então aqui a gente vai ter um switch, coloca abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, né? E você colocar a opção, né, a variável aqui, dentro desse parênteses aqui. Aí vocês vão ter os cases, né, que eu mencionei. Então, caso é uma condição, então, por exemplo, eu vou ter uma variável A e ela vai ter o valor 1. Mas coloca aqui switch A, né? Aí case, a condição, você coloca A for 1, faça algo. Se não ele vai pular para os outros. E o que é o break, pessoal? O break, ele é para ele não executar o que tiver abaixo aqui, para ele não ler o que tiver abaixo daqui. Então, o break, ele vai quebrar um laço. Então, quando você utiliza essa variável break, quando o programa lê esse break, ele vai sair desse laço. Então, ele vai executar aqui, ó, nessa linha depois da chave fechada aqui. Então, você tem vários cases, caso uma condição fosse satisfeita, caso outra condição seja satisfeita, e vai fazer outra coisa. Então, faça A, faça outra coisa. E caso nenhum dos cases sejam satisfeitos, nenhuma das condições, ele vai cair no default, que é basicamente um else, né? Então, faça se não entrar em nenhum dos cases, né? Então, essa é a estrutura do switch case, pessoal. Aqui tem um exemplo, né, bem simples também, é o mesmo exemplo da média que a gente fez com o if else, né? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui uma variável, um menu, né? Então você, por exemplo, o usuário vai querer saber, né, o valor da média dele, ou ele vai querer saber é, outra condição. Então, assim, por exemplo, a opção aqui vai ser algo que ele vai digitar. Então, por exemplo, se ele digitar 1, ele vai fazer isso aqui, vai calcular a média e imprimir ela. Se ele digitar 2, ele vai verificar se a nota 1 for maior que a nota 2, você imprime a nota 1 menos a nota 2. Então, aqui é só um exemplo trivial, pessoal, só para mostrar que ele vai entrar aqui. Se não, ele vai entrar aqui, você coloca o N2 menos o N1, né, se a nota for menor, no caso. Então, podem ver que a gente já está utilizando os conceitos do if-else dentro do switch case. Então, né, isso é programação. Você vai misturando os conceitos, os laços e tudo mais para fazer um programa legal. Se ele digitar 3, ele só imprime o N1 vezes o N2. Então, outro exemplo trivial. E se ele digitar 4, ele imprime o N1 dividido pelo N2, né? E caso ele não digite nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, ele vai colocar digite uma entrada válida e fechar o programa. Então, dá para vocês fazerem um menu. Então, já viu quando vocês vão, por exemplo, uma máquina de cartão, né? Ou no celular mesmo, ele pega e coloca assim, digite 1 para fazer tal ação, digite 2 para fazer tal ação. É um switch case, pessoal, provavelmente. Então, assim, se você digitar lá 7, que não foi o número que ele não mencionou, ele vai falar assim, coloque uma entrada válida, né? Então, a entrada que a gente mencionou, né? Aí ele vai ficar nesse loop aí pra sempre, pessoal. Então, é assim que a gente vai fazer um programa em qualquer linguagem, né? São todos os padrões, o que é bem divertido. Então, pessoal, é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida, podem deixar lá no Discord, né? Ou deixem nos comentários também, que eu leio aí. Até mais, pessoal.